Olá! Pode ser que o impossível seja só questão de opinião. Hoje nós estamos aqui recebendo um grande ser humano, um ser humano fantástico, que tem um dom das palavras, que tem um dom de converter, que tem um dom de poder guiar as pessoas por meio da palavra, né? Da dicção. Meu nome é Igor Aires, eu sou nutricionista e eu vou conduzir o podcast hoje com o Padre Cláudio. Padre Cláudio, bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra receber você aqui. Primeiramente porque você não só é o meu guia espiritual, como é um ser humano de luz, meu amigo, que eu amo, admiro e sou muito grato a Deus por ter você na minha vida. Eu que agradeço, estou muito feliz pelo convite em participar desse podcast. E eu te escutando, falando sobre essas minhas qualidades, eu fico até emocionado, viu? E eu sou meio suspeito de falar, porque também você tem um espaço muito importante reservado aqui no meu coração. O Igor é meu ex-aluno lá do Colégio Santa Teresa, como tantos outros que passaram por aquela escola e deixaram registrado lá no meu coração muitas marcas positivas. Então eu te agradeço pelo convite. Espero que a gente possa ter um bom momento de conversa, de diálogo, né? Estou muito honrado por esse convite. Obrigado. Padre Cláudio, eu queria que você pudesse falar um pouquinho de você, sobre o seu sacerdócio. Exatamente. Eu sou o Padre Cláudio Fernandes, eu nasci na cidade de Pindaré-Mirim, no Maranhão, e com 15 para 16 anos comecei a pensar sobre a vocação presbiteral. E escolhi entrar na minha congregação, que é a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. E depois que eu entrei, fui fazendo as etapas normais aí que a gente tem que percorrer para poder ser sacerdote religioso. Fiz filosofia, fiz teologia e depois fui ordenado. Esse ano eu vou completar 25 anos de padre. Amém. Exato, e estou com 51 anos de idade. Não parece. Então, parece sim, né? O tempo vai passando, mas eu tenho uma boa relação com o processo do envelhecimento. Eu não vejo como algo negativo. Amém. Eu estou colhendo cada etapa da minha vida, vivendo o momento presente. E hoje eu falo como uma pessoa de 51 anos de idade, com muita gratidão no coração. Então, esse ano eu completo 25 anos de padre. Ano que vem eu completo 20 anos, também sou um profissional da psicologia, então eu tenho a graça de ter essa formação da filosofia, da teologia e também da psicologia. E utilizo isso a serviço da evangelização. Isso, né? É um pouco da minha história. Que bom, padre. Obrigado por você ter vindo e aceitado o meu convite. Padre, hoje nós vamos abordar um tema que é bastante importante e está relacionado à integração entre a saúde física e espiritual. Exato. Certo? E aí eu queria começar fazendo algumas perguntas bem pertinentes a você, tá? Nós sabemos que o nosso corpo é o templo vivo do Espírito Santo, certo? E instrumento de santificação. Mas qual o caminho que precisamos trilhar para estarmos em unidade com Deus? Exatamente. Olha, o tema sobre o corpo era um tema, às vezes, não muito fácil, principalmente para a visão do cristianismo, que chegou a uma determinada época que nós tínhamos um pouco desse conflito, né? O que é esse corpo e qual a utilidade dele? Teve uma época que havia uma espiritualidade com uma visão não muito positiva a respeito do nosso corpo. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento, com os estudos da teologia, a gente foi percebendo que o corpo é algo muito positivo. É templo do Espírito Santo e, sendo templo do Espírito Santo, nós somos convidados a cultivar uma saúde física. Hoje em dia a gente fala muito de uma integração entre o corpo, entre a mente, entre o espiritual. Então, quando eu falo corpo, eu quero falar também de uma unidade. A gente está falando também de espírito, a gente também está falando sobre mente. Então, quando a gente fala de uma possibilidade de a gente começar a cultivar um cuidado pelo corpo, eu estou falando também do cultivo da mente, eu estou falando do cultivo do espírito, eu não estou fazendo separações, é uma coisa só. Então, nós temos uma visão muito positiva hoje. Falar de cuidado de corpo
é algo benéfico. A gente tem cada vez mais se preocupado um pouco a respeito disso. Quando a gente fala hoje da necessidade do cultivo do corpo, a gente não pode associar, por exemplo, muita gente me pergunta: padre, será que é vaidade da nossa parte a gente querer cultivar corpo? Isso não é uma coisa do pecado? Então tem muita gente que às vezes me pergunta a respeito disso, tem dúvidas, e eu falo: olha, não, o cultivo pelo corpo, pela tua saúde física, é um dom, é uma bênção, é uma graça de Deus. Você tem que ter o cuidado em relação à tua saúde física, porque com a tua saúde física você também vai desenvolvendo outros fatores, você vai cada vez mais se desenvolvendo, você vai cada vez mais conduzindo a tua vida também espiritual, porque está tudo ligado, não tem como a gente separar o espírito da mente, do corpo, é uma unidade. Então a igreja, a nossa espiritualidade, ela tem cada vez mais investido no cultivo também do corpo como algo benéfico, como algo que faz parte da nossa saúde. Eu acredito, padre, que a partir do momento que os resultados vão vindo com o corpo, possa ser que o ser humano vá despertando um pouquinho de vaidade, né? Porque quem é aquele que olha o seu corpo sendo transformado, você vindo de um local onde, aquela zona de conforto, né? Que você se deparava ali com a preguiça, que também é um pecado, né? Exato. Com a preguiça, com a falta de vontade de querer praticar atividade física, e aí de repente você se depara, você vai em busca da saúde, mas se depara com um corpo criando formas. Exatamente. Né? E é bem isso, né? Eu acho que a gente precisa viver uma dinâmica de reconciliação com o nosso corpo. A gente precisa entrar numa dinâmica onde eu preciso estar em harmonia com esse corpo. Esse corpo ele precisa estar saudável. Então eu tenho que sempre estar atento para ver aquilo que prejudica o meu corpo e quais são as escolhas que eu estou fazendo na minha vida que pode nutrir verdadeiramente esse corpo ou pode prejudicar essa corporeidade que nós temos. Então eu acho que todos os dias é uma grande batalha, não é? Sim. Quando você vai para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, quando você tem essa capacidade de fazer escolhas alimentares interessantes, então você está cultivando o seu corpo. Então eu acho que é uma coisa importante de a gente poder falar, de a gente poder pensar, de a gente poder, de repente, divulgar a importância do cuidado corporal, né? Faz parte também da espiritualidade isso. Eu creio. Padre, o jejum ele é uma tradição católica. Sim. Muito utilizada na quaresma, muito utilizado em dias de abstinência e jejum eucarístico. Uhum. Quais os benefícios que o jejum pode trazer para o corpo, para a mente e para o espírito? Pois é. Para o corpo, nada melhor do que o nutricionista para poder falar a respeito disso, né? A gente pode falar. Eu fico muito contente hoje e se fala muito em jejum. Eu acho que muito mais do que uma moda, a gente tem que olhar como uma prática de vida. O jejum é a tentativa de um autodomínio. É quando você percebe que o teu corpo ele necessita de fato de algumas pausas, claro, sempre com orientação de profissionais, no caso, para o cultivo do corpo. E na questão da espiritualidade, a igreja há muito tempo, de maneira muito sábia, ela incentivava as pessoas para que a pessoa pudesse cultivar realmente uma tentativa de ter um autodomínio. Certo. Porque todas as nossas alimentações estão por aí. Então, se eu tenho um treino, uma disciplina física e espiritual, esse meu autodomínio, ele vai me levar a alguns benefícios. Ou seja, não é a comida que me domina. Sou eu que tenho um domínio a respeito daquilo que eu posso me alimentar e, ao mesmo tempo, eu vou me tornando mais forte. Porque também, na ausência dessa alimentação, eu posso me tornar mais resiliente, mais forte, mais focado, mais disciplinado. Eu posso sair muito mais forte dessa experiência. Então a igreja ela convida também para esse exercício espiritual. Com a ausência de alimento, eu consigo controlar os meus impulsos. E você sabe que a fome ela é muito sutil. A gente sempre tem que se perguntar, a minha fome ela está vindo de onde? De fato, é só uma ação fisiológica? Ou tem uma questão emocional? O jejum ajuda, dentro do campo da espiritualidade, a gente a desenvolver um equilíbrio. E isso é muito importante. Então, para a espiritualidade, a gente vai cultivando essa prática para que a gente possa ter um autodomínio, para que a gente possa ficar mais focado,
para que a gente possa ter de fato as rédeas da nossa vida. E o jejum, ele traz esses benefícios espirituais. Isso aqui é alguns deles, mas tem muitos mais que a gente poderia passar a noite todinha só Com falando a respeito disso, não né? tenho dúvida, né? A mortificação da carne é matar o desejo para que a gente possa se elevar espiritualmente. Eu acredito que seja mais ou menos por esse caminho, né, Padre? Exatamente. Eu não diria tanto matar o desejo ele sempre vai estar presente. Perfeito. Mas eu diria canalizar o desejo. Ótimo, obrigado. Porque o desejo sempre vai estar presente, né? A gente deseja comer porque faz parte da ação fisiológica. Mas quando a gente vive uma busca de tentativa de conhecer a espiritualidade, a gente começa a se perguntar quais são as nossas fomes. E é importante que a gente tenha esse espaço interior para que eu possa realmente me questionar. É preciso ter coragem para a gente se questionar: a minha fome vem de onde? Porque você sabe muito bem que a fome, ela tem toda a sua fisiologia. Tem, com certeza. Claro, do corpo. Se a gente fosse tentar buscar uma definição através do dicionário da língua portuguesa, o que é fome, né? É uma ausência de alimentos e, de repente, o teu corpo, ele busca nutrir, querer suprir essa ausência de alimentos. Mas quando a gente vai olhar de maneira mais profunda, não é só uma ação fisiológica, né? A fome também tem aí, às vezes, a tentativa de querer buscar nutrir alguma coisa que está com um profundo vazio dentro da minha existência. Que aí são as emoções, né, Padre? E a compulsividade alimentar, o transtorno alimentar, né? Que muita coisa está envolvida, relacionada mais com o psicólogo e o psiquiatra do que até com nós nutricionistas, né? Exatamente. E eu fico imaginando o desafio para vocês que são nutricionistas, né? Porque é uma profissão que abrange também outros conhecimentos. Quando a gente fala a respeito de fome, né? Fome de quê? Eu sempre falo em algumas homilias minhas, a partir de uma música dos Titãs. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Fome pode ser uma fome realmente fisiológica que você comeu e ali está saciado. Mas por detrás dessa fome, às vezes pode ter uma necessidade, uma carência, algum tipo de distúrbio emocional do qual eu sinto necessidade de me alimentar, de me preencher, mas esse preenchimento, ele às vezes não compensa, porque de repente você vai descobrir que não era fome de alimento. Você estava querendo preencher algo mais profundo, que só que com comida sólida você não vai conseguir alimento de comer e beber. Aquilo não é suficiente, você vai precisar expandir mais a sua consciência para que você possa de fato buscar outros alimentos. Perfeito, eu vou aproveitar essa deixa que você falou, né, dos titãs, do corpo, né, e da alma, para fazer uma pergunta muito, muito pertinente também. A fome e a sede é uma ação física. Mas quando se trata da fome e da sede da alma, nós podemos descrever de que maneira? Eu aproveitei a sua deixa, né, das músicas do Titã. Exatamente. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê, né? Tem uma poetisa católica chamada Adélia Prado. Quando Adélia Prado fez 40 anos de idade, ela fez uma pequena poesia que de vez em quando eu utilizo também nas minhas homilias. Ela disse assim: 40 anos eu tenho a faca e o queijo. O que eu quero é a fome, ela dizia. Porque não basta ter só a faca e o queijo. Se você não tem a fome, o apetite, o que vale a pena, não é? Diz que uma boa comida, de fato, ela fica mais atraente quando você tem fome, não é? Então, a fome, ela é muito mais do que uma ação fisiológica. Você precisa ter algumas fomes necessárias na vida. Existe fome de justiça. Existe fome de afeto, existe fome de amor, existe fome de misericórdia. Então são muitas as fomes. É por isso que eu sempre tenho que me perguntar, né? Eu tenho fome de quê? Essa fome realmente é fisiológica ou ela é fruto de algumas ausências na minha vida? Então, a gente precisa se questionar para tentar encontrar o lugar certinho para essas fomes dentro do nosso interior. Mas algumas fomes a gente precisa ter. Essa fome do infinito, ela nunca vai passar. Fome de Deus, fome de verdade, fome de amor, de afeto, ela não pode passar. A gente tem que ter essa fome.
É o tipo de coisa que quando você mais se alimenta, mais você vontade tem de se alimentar, e você se alimenta e você não fica pesado. É o alimento que você come e fica mais leve. É por isso que quando a gente fala a respeito de alimentos que realmente podem nos nutrir espiritualmente, a gente lembra da Eucaristia. Sim. A Eucaristia é um alimento, é pão e vinho que vai se transformar em corpo e sangue, e é um alimento que quanto mais a gente se alimenta, mais leve, mais amoroso, mais misericordioso, mais compassivo, mais perdoador a gente fica. Existem alimentos que a gente se alimenta e fica pesado. Eu, por exemplo, nesse momento, depois de algumas férias, eu fiquei mais pesado. Porque foram alimentos do qual eu fiz uma escolha que eles acabaram ficando mais no meu corpo. E para eu poder tirar, eu vou ter que me exercitar. Eu vou ter que fazer uma reeducação alimentar. Para passar lá na clínica, tá bom? Vou com certeza, para pedir orientação. Então esses alimentos pesam, porque talvez por naquele momento não fazer uma boa escolha, esses alimentos acabam ficando de maneira desorganizada no nosso corpo, se transformam em gordura em excesso. Certeza. Vai desorganizar o nosso corpo, vai influenciar no colesterol, vai influenciar em tantas outras coisas que são negativas para a nossa saúde. Diferente do alimento espiritual. Quanto mais eu comungo, quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu me alimento da solidariedade, mais leve eu fico. Então esse é um alimento muito interessante. Quanto mais você se alimenta, quanto mais você tem, mais leveza e mais amoroso você vai ficando. E isso é muito bom. Então, nós temos isso também na nossa espiritualidade, da prática cristã católica, né? A nossa espiritualidade, ela está em torno de uma mesa. Sim. Não é? O altar é uma mesa. Nós temos o altar, a mesa da palavra, onde a gente faz a proclamação das leituras, e a mesa onde a gente faz ali o santo sacrifício, onde a gente oferece o pão e o vinho que vão se transformar em corpo e sangue. Então você percebe uma coisa muito interessante dentro da nossa espiritualidade. A gente está muito ligado à refeição, não é? Exatamente. Então, a gente hoje fala muito de uma nutrição espiritual. O que eu posso, de fato, me nutrir para que eu possa evoluir espiritualmente? Então, a gente sempre fica falando muito a respeito disso, porque além de uma nutrição corporal, do qual vocês aconselham, olha, você pode se alimentar disso, daquilo, isso vai te trazer mais nutrientes, né? Mas a gente também fala dentro do campo da espiritualidade e também da psicologia, de coisas que a gente pode se alimentar. E quando eu falo alimento, eu não estou falando só do alimento sólido, da comida ou da bebida. Eu estou falando de outros alimentos. Alimentos são pensamentos, são ideias, até músicas, livros, conteúdos que eu absorvo. Então tudo isso é alimento também e tem a ver com a nossa espiritualidade e com a nossa saúde mental. Amém. A gente vai longe, não é? Vai, padre, porque é muito bom esse assunto. E eu, você falando e eu aproveitando a deixa para puxar outro assunto. Já que você falou da mesa, já que você falou do pão, do vinho, por quê? Por que Jesus Cristo escolheu o pão e o vinho para representar o corpo e o sangue? Exatamente, né? Eu creio que naquela época da cultura gastronômica da época de Jesus, o pão e o vinho eram a comida e a bebida que eles tinham um certo fácil acesso, e também era a comida que representava também naquela época uma festividade. Então foram escolhidos porque o povo naquela época se alimentava de pão, e quando era para poder festejar, eles festejavam com vinho. Então Jesus utilizou realmente desses dois ingredientes para celebrar a vida e para poder também significar que a vida ela é feita dessa alimentação, é um banquete. É muito interessante porque a nossa espiritualidade, como eu te falei, está em torno de uma mesa. É a mesa da Eucaristia. A Eucaristia ela tem alguns elementos que dão um conteúdo teológico. A Eucaristia é banquete, em primeiro lugar. Depois ela é memória, depois é sacrifício e depois é presença real do corpo e sangue de Cristo. Mas eu queria falar do banquete, né? Sim. Olha, quando a gente quer festejar alguma coisa, a gente prepara uma festa. E festa boa é aquela que a gente prepara com antecedência. E o bom da festa também são as coisas preliminares. A gente se alegra com o que vem antes.
a gente pensa numa mesa, o que a gente vai comer? O que a gente vai beber? E hoje festa também se fala até em preparação de decoração. Sim. Hoje existem festas temáticas, né? Outro dia eu falei num casamento, numa celebração que eu fui celebrar um casamento junto com os noivos. Eu assisti o casamento desse casal e foi num final de tarde. Eu celebrei o casamento deles junto com eles. Eu presidi essa celebração junto com os noivos. E aí depois a gente foi para um final de tarde onde tudo ali tinha um aspecto temático. Era pôr do sol, era um casamento com uma festa mais assim floral. Então estava tudo combinando e aquilo era muito bonito. Ou seja, é a celebração. A gente, em torno da mesa e a escolha do pão e do vinho, é para poder dizer que a vida ela é feita também de muita alegria e de muito prazer. Então a nossa religião é a religião do pão e do vinho. É da festa, é da comida com equilíbrio e é para a gente poder experimentar e degustar a vida com prazer, com alegria. É engraçado, né, que muito se fala de alimentação mesmo quando se fala de grandes feitos. O primeiro milagre de Jesus Cristo, a pedido de Nossa Senhora, foi transformar água em vinho. Exatamente. Né? Isso é muito interessante, né? Que bacana, porque a gente vê que sempre tem alguma coisa a ver com alimentação. Com alimentação. Com alimentação. Exatamente. Né, isso chama muita atenção. Na Bíblia, nós vamos encontrar muitos momentos onde a comida se torna um tema de alguma coisa. Então, sempre quando se fala em paraíso, se fala em coisas boas, lembra-se de um banquete. Até mesmo do pecado, né, padre? Quando lá atrás, exatamente, Adão e Eva comeram a maçã que era proibida, alguma coisa está relacionada à comida. Claro que a gente sabe que exatamente, é uma maneira de contar. É uma maneira, né, de contar, mas a gente vê que sempre envolve a comida. Sempre envolve a comida. O Rubem Alves, que é um autor que eu cito e que já li bastante, praticamente toda a literatura dele, ele fez uma certa vez uma crônica que ele fala sobre isso, sobre até a questão do pecado e da salvação. E o Rubem Alves, numa crônica, ele disse assim: o ser humano, ele se perdeu pela boca, mas ele vai se salvar também pela boca. Por que ele se perdeu pela boca? Porque o pecado começa exatamente quando ele come um fruto proibido. O ser humano, e aí ele faz uma crônica dizendo, se perdeu vegetariamente, através da comida de um fruto. Sim. Mas ele vai se salvar antropofagicamente, comendo a carne. Ele se perdeu comendo um fruto e vai se salvar comendo a carne e bebendo o sangue. Simbolicamente, ali, ele está falando a respeito do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Cristo. A gente se perde pela boca, mas também a gente se salva pela boca. Eu achei essa crônica fantástica para poder dizer, tudo passa realmente pela alimentação, viu, Igor? E será que isso tem alguma coisa a ver com o pecado da gula, padre? Será que está relacionado à gula em si? Porque muita coisa eu venho aprendendo da Bíblia, eu e a minha esposa, né, que a gente vem hoje entendendo que não é o que realmente era, que Adão e Eva, como eu falei com o senhor anteriormente, sim, realmente eles não estavam pelados, que na verdade ali foi, ao comer a maçã, eles conseguiram ver mais sobre o pecado, a vaidade de querer estar... o nu não significava dizer que eles estavam realmente pelados, né? Significava dizer que eles começaram a entender mais sobre a vaidade, exato, né? O ego, né? E aí eu queria entender um pouco sobre a gula. Realmente o pecado da gula está relacionado a comer de forma exagerada? Pois é. Você sabe que o ser humano, ele tem os seus desequilíbrios. Sim. E a tentativa do ser humano, através da espiritualidade, da psicologia e também da nutrição, é de a gente recuperar o nosso equilíbrio. O que é a gula? É o desequilíbrio do nosso corpo, também da nossa mente. É quando eu perco a capacidade de perceber que eu posso me alimentar de maneira equilibrada, contendo os meus impulsos, às vezes desequilibrados, que querem que eu repita de maneira talvez nada equilibrada e que vai comprometer a saúde do meu corpo.
Sim. Então, ela faz parte do ser humano, mas eu posso administrar fazendo com que, de repente, dentro da minha busca pelo equilíbrio, eu coloque limites também. Então, quando se fala a respeito da gula, a gente está falando de desequilíbrio. Alimentar mesmo. Justamente. Como é que a gente vai, de repente, conter esse desequilíbrio? Passando por uma reeducação alimentar. Não tem como, né? Mas, e mental também, né, padre? Porque sim, o desequilíbrio ele parte, aí a gente volta de novo para aquele assunto, né, de descontar as emoções. Tô triste, vou comer. Tô com raiva, vou comer. Exatamente. Tô alegre, vou comer. Né? Por isso que eu insisto em fazer um questionamento, que a gente esteja alerta para sempre se perguntar: eu tô com fome de fato? Ou essa fome, ela é fome de outra coisa? Ela de fato está vindo do meu corpo, de uma necessidade onde eu preciso suprir? Ou é porque eu estou ansioso, eu estou irritado, eu estou frustrado, eu estou dependente? O que está acontecendo comigo? Então, porque a gente não faz assim no dia a dia essa prática, mas se tivéssemos essa necessidade de autocuidado, de autoquestionamento, a gente poderia educar e lidar melhor com a nossa gula, que é essa maneira desproporcional de lidar com a comida. A comida está ali, mas a gula, ela me desequilibra e ela faz com que eu possa perder a minha razão e de repente enfrentar a comida como algo realmente voltado para o desequilíbrio, que vai afetar a saúde do meu corpo e afeta também a minha saúde espiritual, a minha saúde psicológica. Perfeito, padre. Exato. Tem um assunto que é muito importante abordarmos, que hoje eu acredito que já não é mais visto como era visto antigamente. A importância da alimentação e do exercício físico para a vida de padres, religiosos e leigos. Antigamente, se os religiosos, padres ou até mesmo os leigos viessem praticar atividade física ou fazer dieta ou algo relacionado a isso, muito estava... como é que eu posso dizer? Associado à vaidade. Exatamente. Né? E hoje? Como é que o senhor me diz? O que o senhor me diz com relação a isso? Ainda é assim? Não, graças a Deus. Amém. Não é mais assim. Mas antigamente, claro que a igreja, com o passar do tempo, ela vai cada vez mais evoluindo em alguns pensamentos. Sim. E ela vai sempre sintonizada também com a ciência, em busca da saúde desse ser humano. Então, teve uma época que, de fato, eu lembro que não era muito incentivado nos nossos seminários essa questão tanto de cuidado pelo corpo. Não se falava também em um cuidado tanto com a alimentação, mas depois a gente foi percebendo, estudando, sendo atualizado pela própria ciência, a gente foi percebendo que era necessário, sim, a gente modificar esse tipo de pensamento. Antigamente era associado à vaidade, né? Então, Sim. olhar um sacerdote dentro de uma academia, nossa, até hoje tem muita gente que acha um pouco estranho. Sim. Padre, o que o senhor está fazendo por aqui? Nós estamos lá também cultivando o nosso corpo, porque a gente entende que ali é templo de Deus, precisa ser cuidado e todos nós precisamos nos exercitar, né? Então a igreja, com certeza, ela evoluiu e hoje ela é uma grande incentivadora. Verdade. Ou seja, você vai encontrar padres, algumas irmãs, né? Os leigos, claro, que mais do que ninguém sabe que a importância de praticar exercício físico, né? Hoje em dia cada vez mais se fala na questão da musculação, né? Sim. Que a gente precisa ter a nossa musculatura, principalmente para o envelhecimento. E buscar longevidade, né? Exatamente. Nós precisamos de você de vocês, padres, religiosos e leigos, para nos catequizar. Exatamente. Né? Então vocês precisam estar bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente, né, pai? Exatamente. Isso, né? Graças a Deus, hoje a nossa formação, ela incentiva os nossos seminaristas. E também os próprios padres já estão se organizando. Então tem gente que está na rotina do sacerdote. Ele celebra a missa, ele faz a sua oração pessoal e ele tira ali 1 hora para ir para a academia para fazer ou uma esteira ou uma musculação, depois volta para o atendimento, ou seja, faz parte da nossa rotina. E eu fico muito contente dessa evolução, porque eu acho que é extremamente necessário a gente contemplar que nós somos uma unidade, nós somos corpo, mente e espírito, e isso deve estar caminhando sempre de maneira muito integrada e equilibrada. De mãos dadas, né, padre? Exatamente. A gente tem até como exemplo aí o padre Marcelo, né? Que ele veio de uma depressão profunda, muito magro. Sim. Talvez até ali com
como é que eu posso dizer? É raquítico, né? Sim. E aí a gente vê hoje um padre Marcelo forte, né? Que vem... Exatamente. E a gente vê que ele não, em nenhum momento ele tá desfrutando da vaidade. Ele tá ali fisicamente um padre forte, mas a gente vê o tempo todo muito bem vestido, escondendo ali os seus músculos, escondendo a vaidade. Eu posso ter até errado, mas eu, como cristão, tenho visto dessa forma. Eu acredito que quem consegue enxergar as coisas da maneira um pouco mais clara, consegue enxergar que ali ele não vem buscando vaidade, ele vem buscando uma saúde física, mas buscando principalmente a saúde mental. Exatamente. Se eu não me engano, o padre Marcelo, na história dele, ele vem de uma história onde a prática do exercício físico era algo que fazia parte da história dele. Sim. Ele entrou para o seminário, cultivou esse exercício físico. Depois ele passou realmente por problemas como depressão. E aí ele teve uma queda corporal, né, muito significativa, onde parecia uma anorexia. Anorexia, exatamente. Então ficou muito, muito magro. Depois aí, com toda a ajuda dos médicos, com certeza de orientadores no campo da saúde física, de nutricionista, ele foi se recuperando e hoje eu vejo de fato que ele está muito bem, né? Tá forte, tá saudável, né? E tá cultivando. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Eu lembro que acho que teve uma reportagem que ele deu um testemunho a respeito disso, sobre essa caminhada, essa trajetória, essas oscilações que a gente passa na vida, né? Às vezes a gente está bem e às vezes de repente nós somos visitados por algum tipo de transtorno, alguma depressão. Depois a gente sai dessa situação, a gente melhora. São coisas que fazem parte da vida. A gente vê, né, que nem os padres, nem os religiosos estão livres disso, né? Porque nós observávamos antigamente, fulano tá com depressão, isso é falta de Deus. Exatamente. Né? E hoje a gente vê que nem os padres estão livres disso, e hoje a gente também tem a conscientização dos próprios padres religiosos que isso é algo que precisa ser tratado com um profissional da área. Exatamente. Isso é muito bom você estar falando e trazendo esse assunto, porque é de suma importância. O padre é um ser humano. Exatamente. Como ser humano, ele tem a sua estrutura psíquica, ele também sofre dos males psíquicos que qualquer ser humano atravessa. Depressão, bipolaridade e tantas outras coisas que fazem parte da natureza psíquica de um ser humano. Então, antigamente a gente escutava muito falar isso, né? Quem está com depressão é falta de Deus. Não é. A depressão é uma doença neuropsíquica, física, está tudo envolvido ali. Então a gente não pode associar com falta de fé ou com não ter espiritualidade nada. Eu já atendi como psicólogo vários colegas que tiveram e têm ainda depressão e que fazem tratamento com o psiquiatra e fazem acompanhamento psicológico, e estão cada vez mais se cuidando, e isso é muito importante se falar. Há um tempo atrás a gente percebeu que aumentou nos sacerdotes o número de depressivos. Então a gente hoje cada vez mais está cuidando dentro da nossa formação, falando a respeito disso, buscando uma saúde mental para que a gente possa servir com mais qualidade. Aí o que acontece, padre? Infelizmente, pessoas sem tanto discernimento acabam deixando de estar mais perto de Deus, porque acabam tendo uma pessoa ali como um padre, né, um leigo, um religioso, como uma figura que para eles colocam no pedestal, né? Fulano tá com depressão, meu Deus, fulano tá, padre tal tá com não, ele não deve estar orando o suficiente. Gente, sendo que é algo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só nos prova e nos mostra que abaixo dos céus, todos nós somos humanos e estamos passivos a passar por qualquer problema físico, mental e espiritual. Exatamente, é bem isso, né? Todos nós fazemos parte da mesma humanidade. Temos os transtornos, as dificuldades, os distúrbios psíquicos, e quando isso acontece no ser humano chamado sacerdote, religioso, ele deve procurar também, como os outros seres humanos, a ajuda médica, psicológica, do nutricionista, de toda uma equipe para poder ajudar a superar essa situação, para ele entender o que está acontecendo com ele. Então, há um tempo atrás eu vi uma pesquisa que me deixou muito preocupado. De todas as áreas profissionais,
a que estava levando mais para a depressão era a do sacerdote. Sim. Ultrapassando profissões como do médico, que também é levado a muitas situações estressantes, do próprio policial. O sacerdote estava em primeiro lugar como aquele que estava sendo levado muito para as questões da saúde psíquica de maneira negativa. Nós escutamos dentro das nossas salas de confissão ou de orientação espiritual muita coisa pesada, não sempre positiva. Então, como é que esse sacerdote lida com essa situação, né? Então, ele vai ter que refazer, repensar, se reabastecer, cuidar mais da sua saúde mental, para que isso também não possa impactar de maneira negativa e acabar prejudicando o ministério, o sacerdote dele, né? Sim. Padre, como o autocontrole físico pode fortalecer a resistência às tentações espirituais? Como eu te falei, eu acho que uma coisa está ligada com a outra. Sim. Né? O autocontrole físico passa pela disciplina. O autocontrole físico passa pela capacidade de fazer boas escolhas para o seu corpo. E o que isso tem a ver com a espiritualidade? Tem a ver também que nos exercícios espirituais a gente prima por isso. A busca pela espiritualidade, e quando eu falo espiritualidade, eu estou aqui abrindo um leque Sim. dentro da espiritualidade católica e de outras espiritualidades. Cada religião, cada experiência de espiritualidade oferece para os seus fiéis algumas ferramentas para que possa haver essa integração de corpo, mente e espírito, né? Na Igreja Católica, do qual eu faço parte, sou um sacerdote católico, a gente tem algumas práticas espirituais que nos ajudam a buscar esse fortalecimento, tanto do nosso físico, porque a gente treina também os nossos músculos, a nossa espiritualidade também tem alguns treinos, tem algumas práticas que podem fortalecer a gente. A leitura da Sagrada Escritura, tirar, no mínimo, talvez 30 minutos para poder ler a palavra de Deus e meditar, refletir, a oração do terço, a busca por uma adoração eucarística, a prática constante de estar ali no seu dia a dia em conexão com esse sagrado, com a pessoa de Jesus Cristo, com o auxílio de Nossa Senhora. Tudo isso são práticas que ajudam a gente a ficar mais forte. Então, da mesma forma que tem o exercício físico que leva o corpo a ficar mais condicionado, dentro da espiritualidade nós temos algumas práticas que vão deixando também a gente mais forte, mais conectado com Deus, com a espiritualidade mariana através do texto, deixando a gente mais disponível, sempre totalmente mais sintonizado com aquilo que importa pra gente. Então, da mesma forma que você treina, tira um tempo para poder treinar, para poder dar um tempo para o teu cultivo da tua forma física, você poderia também tirar um tempo para poder cultivar através de exercícios espirituais e outras práticas para deixar a tua espiritualidade mais forte, mais consistente. Então, tem essa relação entre fé, entre físico, entre mente, entre espiritual. E se todo mundo pudesse, né, ter um tempinho para cuidar do seu espiritual, porque a gente sabe que nem todo mundo tem, né? Exato. Infelizmente, mas deveria ser algo primário, até mesmo do que a atividade física. Exatamente. Cuidar da mente, porque como nós estamos falando aqui, salientando, existem muitas doenças que estão tomando conta do psíquico do ser humano, né? Como depressão, ansiedade, entre outros que estão fazendo tanto mal. Então, se a gente pudesse alinhar, né, esses Exato. três pilares, seria algo fantástico, né? Infelizmente, hoje a gente levanta. Uma vez eu lembro que você me perguntou assim: Igor, tu sabe qual é o teu propósito nessa vida? Exatamente. E eu não sei, eu quero ser isso. Ele, não, isso é o seu desejo. Você Sim. quer ter, você quer conquistar, mas o teu propósito, qual é o teu propósito? Tu acorda todos os dias. Exato. E ao acordar, você sabe qual é a tua missão até o final da tua vida, né? Exatamente. Então, realmente, hoje a gente acorda tão no automático. Acordei, despertador, banhei, fui trabalhar. E tá vivendo ali, não sabe qual é o propósito. E todos nós temos um propósito aqui na Terra. Exatamente, né? Ontem, na missa que eu celebrei, eu abordei um pouco esse assunto. Ontem o Evangelho falava daquela parte que Jesus abre o livro do profeta Isaías e fala: eu fui ungido pelo Senhor e eu vim para proclamar um ano da graça do Senhor, eu vim para poder restaurar a visão dos cegos, aos cativos a liberdade e proclamar as coisas boas e a boa nova do Senhor. E eu falava assim para as pessoas: olha, Jesus, ele está dizendo para que ele veio. Ele não deixou dúvida qual era o projeto pessoal de vida dele.
Ele veio para servir e de forma exclusiva para servir quem mais precisava. Ele falava de quem está preso, e não é só preso pela cadeia, mas preso por alguma situação. Às vezes a gente fica preso pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento. Existem muitas prisões. Ele fala de abrir, de restaurar a vista dos cegos. E aqui, quando eu falo cegueira, eu não estou falando só de uma questão fisiológica, eu estou falando de... espiritual. É uma falta de visão de vida e de propósito. Então ele veio restaurar, ele veio proclamar um ano de libertação. Ou seja, a vida não é prisão, é liberdade, é amor, é respeito, é dignidade, é estar sintonizado com a verdade. Então Jesus, ele veio dizendo que ele tem projeto de vida. É tanto que quando a gente conversou a respeito disso, eu te perguntava, qual é o teu projeto de vida? Você tem consciência, a partir do momento que você acorda, do que você vai fazer pela parte da manhã? Você tem bem definido o que você quer fazer pela parte da manhã, com horário, com disciplina, com foco, e pela parte da tarde, qual é o teu projeto de vida? E à noite, o que você vai dispensar a tua energia para quê? Você vai consumir a tua energia para qual lado? Se você não tem claro isso, fica muito difícil. Sim. Jesus tinha clareza, ele disse, eu vim foi para isso. Ele tinha muito claro qual era o foco dele. Ele sabia exatamente o que nutria o coração dele e o que era bom para ele poder escolher. É por isso que eu falo que a vida é feita de escolhas. Eu posso escolher um alimento negativo e me alimentar daquilo, ou eu posso escolher uma coisa que vai me alimentar de maneira mais verdadeira. Isso se aplica para todos os campos da vida, não só no alimento, mas também de escolhas interessantes que a gente pode ter. Então, eu penso que isso é muito relevante, de a gente pensar sobre o nosso foco, de a gente pensar a respeito sobre o que eu estou escolhendo para quê, qual é o meu objetivo de vida. Eu fico contente que isso possa ter marcado o teu coração. Com certeza, entre outras coisas, né, padre, que você fala que fica na minha mente, que na verdade, além de marcar, ele fica matutando ali, né? Eu tenho aquele negócio de ficar matutando a minha cabeça com as deixas que você faz na minha vida. Porque o meu objetivo é isso, é provocar. Provocar a reflexão, é provocar realmente uma tentativa de mudança de comportamento. Ontem eu falava, a palavra de Deus só tem sentido se ela me leva a uma experiência concreta de prática de amor. E experiência concreta da prática do amor se chama solidariedade, compaixão, comprometimento com aqueles que mais necessitam. Então, eu falava a respeito disso e sobre o projeto pessoal de vida. A gente está no começo do ano, né, Igor? Sim. Então, é muito bom quem está nos assistindo ficar perguntando assim, mas o que eu vou fazer ainda? Tenta descobrir qual é a tua missão de vida, e a missão da vida de cada um de nós é a gente tomar consciência que a gente veio para o mundo para poder servir. Eu posso servir como nutricionista, como padre, como médico, como fisioterapeuta. No lugar que eu estou, eu posso servir e posso estar alinhado com a espiritualidade. Se eu fizer muito bem feito, com amor, com dedicação, com sinceridade, ali eu vou estar colocando o meu coração e eu vou estar dando exemplo do que significa um profissional que está se esforçando para ser um ser humano melhor. Ele sendo um ser humano melhor, ele está sendo também um cristão exemplar, ou de qualquer outra religião ele está manifestando para que ele veio para o mundo. Ontem eu falava, a gente foi feito para a felicidade e para facilitar a vida uns dos outros, para tornar um mundo mais leve. A gente foi feito para isso. A questão é que a gente complica muito a vida, infelizmente. Então a gente tem que se perguntar, eu vim para o mundo para complicar ou para facilitar? Para tornar mais leve. E o objetivo da espiritualidade e da nutrição espiritual é deixar a gente mais leve e por onde a gente passar, a gente deixar uma marca positiva onde as pessoas possam olhar para a gente e falar, ali eu consigo ver um verdadeiro testemunho de uma pessoa que está de bem com a vida e que me incentiva, me impulsiona a ser um ser humano melhor. Amém, padre. E hoje eu vou responder para o senhor qual é o meu propósito nessa terra. Eu já faço trabalhos sociais, eu já ajudo há muito tempo com a Fraternidade do Caminho, os moradores de rua, né?
Então mas eu achava que estava faltando alguma coisa. Ainda que eu estivesse perto dos pobres e que ali eu pudesse encontrar o amor de Cristo, hoje eu sei que o meu propósito de vida é transformar o máximo de pessoas através da nutrição. E eu vejo o quanto eu tenho feito isso, o quanto Deus tem me dado mais paciente. Cada dia Ele tem me dado mais, e isso não reflete só no meu bolso. Não é isso. Não é onde eu quero chegar. Eu sei que na minha vida hoje eu encontrei o meu propósito. E quando eu sinto com uma pessoa que luta pela obesidade e ela chora porque ela está ansiosa, depressiva, e eu consigo hoje evangelizar. Porque quando eu conversava com um amigo meu, que espero que ele possa assistir isso em algum momento, o Frei Galileu, eu falava: Frei, eu já ajudo os moradores de rua, eu já sirvo a Deus, mas eu acho que ainda falta alguma coisa. E realmente faltava, né? Porque ele falava pra mim: tu vai evangelizar. Eu falava: onde? Que eu não tô conseguindo, não tô tendo tempo pra isso. Você vai evangelizar dentro da sua clínica, lá no seu Natureba, na sua empresa. Você vai descobrir. E hoje eu consigo descobrir quando uma pessoa chega até mim e eu falo que ela tem um propósito. Eu me lembro muito do que você me falou. Qual é o teu propósito? Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Exato. E a gente tem que entender que para chegar o Espírito Santo, para que ele possa adentrar em nossas vidas, a gente tem que estar com o corpo forte, né? Com a mente blindada, para que a gente possa receber com clareza o amor de Deus por meio do Espírito Santo. E para finalizar, Padre, eu quero te agradecer, dizer o quanto eu te amo e o quanto tu me ajudou muito na minha caminhada, na minha conversão, e ainda vem me ajudando. E eu sei que eu sou só um miserável pecador, e eu sei que eu tenho que melhorar muito como ser humano, como cristão, né? Que eu falo muito pro Senhor que eu tenho aquelas impulsividades que ainda me destrói como ser humano, que ainda me destrói a minha mente e que me deixa muito cabisbaixo. Mas eu tô aqui hoje para te dizer em público o quanto eu te amo e o quanto você foi importante na minha vida. Está sendo importante na minha vida espiritual e foi importante na minha conversão. E eu queria que hoje o Senhor pudesse dar uma palavra final, para poder incentivar as pessoas a poderem se nutrir, não só do físico, do alimento físico, mas do alimento espiritual. Muito obrigado pelo convite, Igor, né? Tu estás no meu coração. Obrigado. Eu fico muito feliz também com a nossa amizade. Você está de parabéns pelo teu esforço, pelo teu empenho. Você sempre buscando cada vez mais evoluir enquanto ser humano. Isso se traduz também no teu empenho pela tua profissão. Então você está de parabéns, né? A mensagem final que eu dou é justamente sobre a nossa capacidade de escolha. Nós temos a liberdade de fazer escolhas. Então que Deus nos ilumine para que essa nutrição espiritual ela seja de fato iluminada aí pelo Espírito Santo, para que a gente possa fazer escolhas que possam gerar vida, respeito, tolerância num mundo tão complicado que nós estamos vivendo hoje, onde cada vez mais a gente parece que está com dificuldade para poder se entender. Então eu peço a Deus que nos conceda, através da nutrição espiritual, a capacidade de uma boa convivência. O alimento é para gerar comunhão e não separação. É por isso que a nossa espiritualidade está em volta de uma mesa onde há lugar para todo mundo. E a gente, com certeza, a imagem mais bela do paraíso é um grande banquete, onde há espaço para todo mundo, onde ninguém passa fome e onde a gente aprende a repartir. Isso significa comunhão, isso significa evolução espiritual. Então eu desejo para todas as pessoas que estejam abertas para essa prática do amor, da solidariedade, e que um dia todos nós brindaremos a vida eterna nesse grande banquete do amor, onde estaremos contemplando Cristo e Deus na sua forma mais plena. É isso. Amém, Padre. Amém. Obrigado. Eu te amo. Obrigado. Mais uma vez. Também te amo. Que Deus possa abençoar esse dom que Ele lhe deu de sacerdócio para transformar muitas e muitas vidas. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém.